até porque nós não temos um tempo muito longo para melhor expressar a interpretação da lição de hoje. Os últimos serão os primeiros. Conta-nos o Mateus que Jesus fez a narrativa exatamente para fazer no símbolo uma comparação, na metáfora, uma comparação de um momento em que ele pudesse justificar esse tal de últimos serão os primeiros, uma inversão, os últimos voltam ao primeiro lugar, e dos chamados, e também dos muitos chamados povos escolhidos. Jesus lembra um pai de família. Esse pai de família era proprietário de grandes terras, era proprietário de uma vinha. Num determinado dia, este pai de família, ou o proprietário da vinha, saiu à carga de trabalhador para a colheita da sua terra. E ele saiu de madrugada. E, ao encontrar os primeiros trabalhadores, portanto, no momento em que o sol está levantando, ele fez um trato com aqueles trabalhadores que estavam num lugar estrategicamente, que existe estrategicamente para aqueles que se oferecem à mão de obra. E encontrando esses trabalhadores nesse trato, como foi convencionado, a diária de um denário. Vamos botar R$100. Pagar R$100 para você trabalhar na minha vinha no dia de hoje. Vocês topam? Topamos, eles foram. Jesus continua dizendo que esse mesmo dono da vinha sai pela segunda vez, 3 horas depois, que é a terceira hora, e no mesmo local percebe que existiam ainda outros trabalhadores prontos a oferecer a mão de obra. E este senhor os convida para a sua vinha, sendo que esses trabalhadores, quando foram convocados pelo Senhor, que perguntou por que eles ainda estavam ali sem trabalhar, e eles disseram que ninguém tinha oferecido para eles ainda o trabalho, ele não convencionou preço nenhum. Ele apenas convidou, e aqueles aceitaram o convite e foram para a vinha. Depois o Senhor retorna mais uma vez, 3 horas, exatamente 3 horas depois, ou seja, era a 6ª hora já, e convoca outros trabalhadores da mesma forma, dizendo que pagaria sim o que fosse razoável, mas sem estabelecer o valor. Isso aconteceu também na 15ª hora e aconteceu também na 1ª hora, num dia dividido em 12 horas. Quando, no final do dia, no final do trabalho, o Senhor vai fazer o pagamento daqueles contratados, ele começa a fazer o pagamento por aqueles que foram contratados ou foram convidados a trabalhar a partir da 1ª hora, ou seja, na 11ª hora de um dia de 12 horas. E ele resolveu pagar, vamos chamar de R$100, um denário. Pela diária, os R$100. Os que foram chamados na primeira hora, lá quando o sol se levanta e tal, estão trabalhando de 12 horas, né, desde as 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde, achavam que iam receber uma quantidade maior, uma adicional, maior do que aqueles que receberam R$100 que trabalharam apenas 1 hora. Num dia de 12 horas, eles imaginaram isso. Eu estou fazendo uma tradução por jeito para entender como é que Jesus faz essa parábola. E aí, os que começaram realmente a trabalhar às 6 horas da manhã, os trabalhadores da primeira hora, receberam os mesmos R$100. Evidentemente não ficaram satisfeitos, porque eles viram que quem trabalhou 1 hora recebeu R$100, eles trabalharam 12 horas, de sol a sol, R$100 também. Botaram a boca no trombone, como se diz, né? E reclamaram ao senhor da vinha. Olha, nós trabalhamos o dia inteiro e recebemos R$100. Eles trabalharam 1 hora, se é que trabalharam 1 hora, receberam R$100, tanto quanto nós ganhamos. Aí o Senhor faz a repreensão a esses trabalhadores. Seu companheiro, quando eu os contratei, ficou convencionado eu pagar vocês quanto o dia de trabalho? R$100. Toma aqui os R$100.
Eu estou cumprindo um trato, eu estou cumprindo aqui o meu dever, eu não estou ferindo o meu dever, eu estou pagando aquilo que nós contratamos. Não foi isso que foi contratado? Foi. Toma aqui. Se você tem um olho mau, palavra do evangelista, né? Porque eu tenho um coração bom e quero utilizar o que é meu, que é o meu dinheiro, da forma como me aprovo, como eu acho que devo utilizar, aí é um problema seu, não é um problema meu. Eu vou fazer aquilo que eu acho que eu estou sentindo vontade de fazer. Porque comigo, aí já deu aquele tranco naquele cidadão. Quando Jesus conta essa passagem, esse cidadão Jesus diz que o pai de família, o dono da vinha, se dirige a um representado os demais estavam insatisfeitos. E ele diz exatamente para ele: olha, aqui comigo os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Porque realmente ele valorizou muito os últimos trabalhadores. Nesse instante, quando o Senhor da vinha diz como ele, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, e que muitos seriam chamados e poucos seriam escolhidos, nós temos que entender todo esse imbróglio aqui, que é uma confusão isso daí. A gente percebe que aparentemente é uma grande injustiça. E veio, segundo Mateus, da boca de Jesus. Como é que a gente vai entender isso? O que Jesus quer trazer em relação a essa mensagem? Aí nós temos que fazer exatamente a leitura como o Espiritismo propõe. O Allan Kardec, o nosso mestre de Lyon, curiosamente, e é curioso mesmo, é o único capítulo, os 28 do Evangelho, que não comenta nada. O Allan Kardec não dá um pitaco nisso aqui. Ele comenta todos os capítulos, do primeiro ao 28º, exceto o 20º capítulo. Porque o 28º são coletâneas de preces, do qual o próprio Kardec também faz os seus comentários e interpretações, por exemplo, a começar pelo Pai Nosso. Mas nesse capítulo, Kardec não botou o dedo. Deixou para os 4 espíritos: Constantino, o Erasto, um espírito não muito conhecido no espírito chamado Henry. Esse Henry Heine, ele também dá o seu pitaco nessa lição. E por fim, um tal de Espírito de Verdade. Nós vamos entrar aqui na discussão de quem é o que poderíamos nós interpretar como o tal de Espírito de Verdade. Como Kardec não faz nenhuma interpretação nisso daqui, evidentemente, nós vamos encontrar em capítulos anteriores alguma coisa que está ligada, principalmente a muitos serão chamados, poucos serão escolhidos, aos outros serão primeiros também, os primeiros serão os últimos. Aquela lição, por exemplo, em que Jesus, de alguma forma, tenta mostrar os grandes desafios morais de pessoas dotadas de posses materiais, os ricos. Em algum momento em que Jesus teria dito exatamente que mais fácil seria penetrar no buraco de uma agulha um camelo do que um rico gozar das delícias do reino dos céus, todos nós conhecemos isso. Essa passagem Jesus utiliza também, que muitos seriam chamados e poucos seriam escolhidos, os últimos seriam os primeiros também, e os primeiros seriam os últimos. E uma outra passagem, quando Jesus nos remete a uma outra reflexão sobre a famosíssima porta estreita, nos convidando a buscar a porta estreita, fugindo da larga porta da perdição, porque realmente era espaçoso o caminho que nos conduzia também à porta larga. É esse outro momento que Jesus também faz referência às questões dos últimos serão os primeiros serão os últimos, e também muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Então Kardec não comenta esse capítulo. Como Kardec não comenta, eu fui buscar comentaristas dentro das fronteiras espíritas, mas estudiosos de algumas academias. Eu busquei da Academia de São Paulo, da USP de São Paulo. Tem um pessoal espírita ali que faz um estudo muito sério há muitos anos do Evangelho. E assim, como é que eles pensam, como é que eles analisaram nas suas discussões esse capítulo que o Kardec não comenta? E eu peguei alguns traços, algumas dicas das discussões dele que eu achei interessante. Primeiro, as pontes, os elos, os ganchos que eles encontram entre os personagens da metáfora de Jesus, desse símbolo que Jesus utiliza,
parábola, chamamos o reino dos céus, ou seja, quando falamos reino dos céus, falamos no espiritual, evidentemente. Então, como é que nós podemos fazer essa ponte? Quem seria o pai de família? Deus, evidentemente. Jesus está fazendo referência ao Criador. Quem seria, o que representaria essa tal vinha em que o Senhor vai buscar trabalhadores? A vinha seria necessariamente todo o universo. Não seria o Brasil, a Terra, seria todo o universo conhecido. Então nós temos um Senhor convidando trabalhadores, em algum momento em tempos diferentes, para essa vinha que seria exatamente todo o universo. O trabalho em si, proposto para a vinha, é o que Jesus ensinou o tempo todo, né? É o trabalho no bem, é o trabalho do bem, é fazermos o bem, amar o próximo como Jesus nos amou, quer dizer, é o trabalho do amor. Esse é o trabalho que nós temos que fazer. Então, chamamos trabalho no bem, na vinha, considerando o Senhor da vinha, Deus. E outras coisas que ele lembra aqui é as horas, as diferentes horas, da primeira, da terceira, da sexta, da nona, da 10ª ou 11ª hora. Qualquer momento de um período da nossa história, já que nós estamos lidando com seres humanos, Jesus fez referência aos seres humanos, qualquer período, não foi da época ou antes ou depois de Jesus, qualquer período que nós possamos imaginar, seriam exatamente essas horas, as horas em que os seres estão sendo convidados para a grande vinha, para o trabalho. E a recompensa, quer dizer, o salário, qual seria? Seria o que Jesus várias vezes utilizou como ventura, ou felicidade, ou bem-aventurança. Então o salário seria essa felicidade, o trabalho do bem, na grande vinha, em momentos diferentes, mas com certeza a gratificação seria a felicidade. Dentro dessa divisão e desses ganchos, nós tentamos criar essas pontes para entendermos essa metáfora de Jesus. Primeiro, como eu disse, os judeus, eles dividiam o dia, só para entender um pouco melhor essa divisão, que ela foi profundamente injusta, sim, num primeiro momento, em termos de salário igual com tempo de trabalho desigual. Então nós chamamos 12 horas num dia, porque o judeu considerava o dia dividido exatamente em 4 partes, dividido em 3 horas, mas comemorando 12 horas, tá? Do nascer do sol ao pôr do sol. Isso é da natureza, né? Então, quando nasce o sol até 9 horas da manhã, que seria a primeira parte das 4 partes, as primeiras 3 horas, que eles chamavam de a terceira hora, mais ou menos 9 horas da manhã. Quando o Senhor vai chamar na sexta hora, é meio-dia, estou falando de meio-dia, estamos no meio do dia. São 12 horas no dia. Quando nós falamos, por exemplo, a 9ª hora, é esse meio-dia mais 3, daria as 15 horas, seria as 3 horas da tarde. E a 1ª hora, nós estamos 1 hora antes de terminar o dia nessa divisão de 12 horas. Então nós estamos falando exatamente às 5 horas da tarde. Alguém começou a trabalhar às 5 horas da tarde e recebeu mesmo daquele que começou a trabalhar às 6 horas da manhã. É uma situação que nós temos que debruçar um pouco mais, porque há uma aparente injustiça nisso. E nós temos que tentar decifrar essa aparência aí, no que Jesus quis propor exatamente nesse momento. Primeiro, em relação a trabalho, né? Quem de nós aqui trabalha, ou para o Evangelho, trabalha qualquer tipo de atividade com os seus talentos, não pensando numa contrapartida, não pensando em alguma coisa, eu chamaria de recompensa, porque Jesus fala também sobre a recompensa. Quem faz o bem, bem-aventurados que andam, bem-aventurados passem. Quer dizer, é uma recompensa de quem faz isso, tem aquilo, né? Então a recompensa faz parte, porque isso faz parte de cada um de nós. Essa questão, não, eu sou voluntário, eu não tenho nenhum interesse em trabalhar o espiritismo gratuitamente, etc. Ora, materialmente eu não quero nada, mas existe a contrapartida de querer alguma coisa espiritual, porque é válido. Porque é um trabalho divino, é um trabalho que você está com foco em coisas fora da matéria. É um trabalho que você não quer nada de ninguém, você faz gratuitamente, mas existe uma preocupação de querer uma outra coisa. A filosofia materialista do mundo contemporâneo, do mundo mais antigo também, chama esses tipos de sensações em relação aos nossos trabalhos, ou voluntários ou não, mas sempre com interesse em alguma coisa, de 2 tipos de egoísmo. Quando eu trabalho aqui, alguém me paga uma coisa, porque eu também quero essa contrapartida material, chama-se egoísmo material. Eu quero, então eu quero é meu. Eu, quando falo eu, é egoísmo, né? Então é o egoísmo da materialidade, o egoísmo material.
E quando nós trabalhamos aí de uma forma divina, querendo realmente as coisas espirituais, para os filósofos materialistas chama de egoísmo espiritual. Quer dizer, eu quero para mim alguma coisa do além. Então, é um outro tipo de egoísmo, segundo a definição deles. Mas é um egoísmo divino, com certeza. Você faz um trabalho espontâneo, voluntário, sem querer nada em recompensa, mesmo pensando nas coisas boas do mundo espiritual, isso é divino, isso é uma coisa que realmente Deus quer da gente, né? Que nós possamos, de alguma forma, ter esse foco, né? Saber que nós não vivemos só para as coisas materiais. Até para nós entendermos exatamente essa questão de últimos e primeiro. Por exemplo, quando as pessoas cuidam de tornar, ou pelo menos ficarem presos extremamente nos conceitos da matéria, presos aos interesses da matéria, sob o enfoque do mundo espiritual, este ser, ele pode ser considerado um último. Porque toda a visão da vida dele, os conceitos que ele tem de vida e viver, o fenômeno de sua existência, está calcado aos interesses materiais, nos conceitos que nós temos de matéria. Para o mundo espiritual, esse ser é considerado o último, porque ele está fincado às coisas materiais. Diferentemente a essa pobre condição daqueles que se vinculam excessivamente aos interesses dos fenômenos materiais, tem aqueles que não é que relaxam, mas dão muito menos importância às coisas materiais do que às coisas do espírito. Para os conceitos materiais e para os que vivem da matéria, vão considerar esse o último para os interesses materiais. Mas para o mundo espiritual, eles são considerados com certeza os primeiros. Porque eles estão muito mais desvinculados das coisas materiais. Então, dentro dessa escala, primeiro e último fica bem claro, né? Os últimos serão os primeiros realmente, dentro dessa vida, desse fenômeno de viver também na Terra. Outra coisa que nós percebemos, como eu disse para vocês, dessas parábolas, né? Quando pegar uma parábola do bom samaritano, que nós fizemos algumas vezes aqui, é uma parábola fácil de se interpretar. A parábola do bom samaritano eu considero um símbolo, né, do trabalho em prol do próximo. Ela não é difícil de ser entendida, como a parábola também do semeador, que foi a inspiração máxima de Antônio Vieira, né, que fez a sua grande obra-prima inspirada nessa parábola, né, do semeador. Ela também não é difícil, considerando que foi a única parábola de Jesus que ele próprio interpretou para nós. Então não precisa nem interpretar muito não, porque o próprio Cristo interpretou e deu para nós essa lição já mastigadinha, né? Essa lição dos últimos serão os primeiros, eu repito e vou dizer exatamente para você, exatamente, ela está dentro de uma classe de interpretação muito difícil. Diante dessas aparentes injustiças, não é tão fácil, poxa, Jesus falou o que ele queria falar, já que ele está fazendo uma comparação de um reino e a justiça absoluta, que é o reino dos céus, o reino espiritual, com uma aparente situação de injustiça. Eu repito, em que você remunera de forma igual com pessoas que trabalharam tempos diferentes, com uma carga horária diferente. Que justiça é essa? Vamos analisar então, exatamente com esse grupo que eu disse para vocês, né? Nós temos duas opções para eliminar esse conflito aí. A primeira é nós imaginarmos, supormos que Jesus pretendeu realmente trazer na sua metáfora a injustiça de um pai de família, dono de uma vinha, que realmente, dentro do seu espírito de injusto ou de injustiça, queria mostrar ou criar uma revolta para aqueles que trabalharam muito. Não foi isso que Jesus trouxe. Como mensagem, jamais Jesus traria qualquer tipo de conotação em que nos faça lembrar aquilo que na justiça humana chamamos de injustiça. Tudo que Jesus trouxe, considerando o reino dos céus nas suas metáforas, para mostrar àqueles seres o que seria esse reino dos céus e para isso utilizar os símbolos, está íncita à justiça absoluta. Então esse conflito, considerando Jesus queria realmente falar que aquele Senhor foi injusto, está descartável, é insustentável, não tem como nós segurarmos essa terra. O que nós temos que aprender agora, nesse instante, é ver o que aparentemente seria injusto nesse Senhor sendo uma absoluta justiça. Ele realmente aplicou a justiça, mas de que forma então nós vamos ver justiça em alguém que remunerou de forma igual, repito, a quem trabalhou de forma diferente? Dentro dessa análise, aquele Senhor, quando ele sai na primeira hora, às 6 horas da manhã, e quando ele sai às 9 horas, ao meio-dia, às 3 horas, às 5 horas da tarde, convocando, contratando, fazendo uma convenção de auxílio pecuniário, onde dá realmente um recurso para aqueles que estavam ali à busca de serviço, ele
momento, como eu disse, eu vou pagar R$100. Ele pagou, foi justo, ele não foi injusto. Ele foi absolutamente justo, ele foi honesto. Os demais, Jesus diz que ele perguntou por que eles estavam ali, sem trabalho. E a resposta, nas vezes que ele foi, na divisão do dia, 9 horas, meio-dia, 3 horas e 5 horas da tarde, aqueles que estavam ali, para ele respondeu exatamente que ninguém ainda nos assalariou, estamos aqui esperando para poder comer. Eles queriam ganhar, eles queriam trabalhar para poder ganhar e comer. Eles não estavam ali realmente à toa, estavam realmente de malandragem. Esse senhor, sensibilizado sob o ponto de vista social, está muito claro isso também, né? Ele, de alguma forma, resolveu, talvez nem precisasse de outro trabalhador, exceto os primeiros da primeira hora. Mas ele, com essa sensibilidade em relação àqueles que estavam desempregados naquele instante, ele resolveu chamá-los, convocá-los para a sua vinha. Então, ao mesmo tempo, ele ofereceu o trabalho ao invés de dar esmolas. E a esse trabalho ele deu um auxílio financeiro, inclusive com um adicional robusto para os que foram chamados em outros momentos, porque estavam ali de forma estoica, corajosa e com a esperança de que alguém os convocasse para o trabalho. Então tem essa visão até de uma atitude de bondade utilizada pelo próprio Senhor, quando diz: se meu coração é bom, eu quero pagar um adicional a quem trabalhou 1 hora, você não tem que ficar com inveja, porque aí há uma manifestação muito clara dos que trabalharam na primeira hora de uma nesga dos nossos sentimentos, que é a inveja. É a inveja que fez com que aqueles trabalhadores realmente reclamassem, mas não, eles ganharam que foram contratados, não tinham que reclamar demais, não tinha que estar resolvido o problema, não é? Então, baseado nisso, ainda que incomodados com o fato desse ano ter distribuído esses benefícios, auxílio de forma desigual, o Constantino ele faz a seguinte comparação. Aí eu vou entrar agora na lição dos Espíritos em função do tempo. O Constantino, que é o Espírito que também coloca a sua observação sobre isso, ele faz a seguinte colocação: esses trabalhadores da última hora, se estivessem ali de malandragem, sabendo que era comum ou tradição, senhores donos de terra, chegarem e fazer exatamente o que esse senhor fez por bondade, por misericórdia, por ultra sensibilidade social, as pessoas estão lá, vamos lá trabalhar, vou dar um dinheirinho para vocês e tal, etc. Eles poderiam até receber o salário, mas não seria o salário de quem trabalhou, seria o salário, segundo o Constantino, do preguiçoso. Teriam direito a um salário da preguiça, porque estavam de malandragem, saberiam que trabalhando só 3 horas e ganhar o mesmo que trabalhou 6 horas. Mas não é o caso. Não é o fato, isso não foi o que Jesus quis mostrar, de forma nenhuma. Então, o que o Constantino explica para nós é exatamente esse toque do que ele chama de solidariedade, de bondade, e esse Senhor solidarizando com esses, né, desde o primeiro, ofertando trabalho e, de alguma forma, também com um auxílio financeiro adicional. Eles trabalharam a partir das 9 horas da manhã. Agora, uma coisa que nós vamos trazer para o nosso debate nesses 10 minutos, né? Quem lê esse capítulo, pega os espíritos Erasto, Constantino, o Heim também e o próprio Espírito de Verdade, e o próprio Heim, ele acaba fazendo uma citação que é instigante para o nosso debate aqui, que ele identifica em algum momento nós, aspas, esse nós, espíritas, como os trabalhadores da última hora. Como é que nós vamos entender isso dentro dessa programação, considerando esse convite à vinha no universo, né? Mas considerando, como nós somos espíritas, nós consideramos que ocorreram na Terra, não só no Ocidente, mas considerando Terra e tendo como grande foco coordenador do nosso orbe, fazendo parte da falange de espíritos puros do próprio Sistema Solar, Jesus. E, evidentemente, o que nós temos que... eu estou tentando raciocinar. Quando eu falei em Jesus, o grande foco que é a nossa Terra, de que a primeira revelação para nós, quando é que ocorreu? Vamos analisar assim. Quando é que surgiu para nós espíritas? Outro religioso não pensa assim. Dentro dessa convocação para a vinha, nós consideramos 3 revelações, certo? A primeira ocorreu mais ou menos 3.400, 3.300, 400 anos, tá? Com Moisés, né? Dentro da nossa visão. Essa é considerada
considerada a primeira revelação, primeiro convite para a vinha. Tá? Isso o Heine fala também. A segunda convocação, ou a segunda revelação, ocorreu, evidentemente, com Jesus, 1300 e pouco depois de Moisés. E a terceira seríamos exatamente nós, íncita nessa programação, através do surgimento da doutrina espírita. O Heine ele faz esse tipo de explicação. Por exemplo, Moisés e os profetas seriam considerados para ele exatamente esses trabalhadores que começaram a trabalhar às 6 horas da manhã. Assim, eu achei interessante a colocação que ele faz, o espírito, né? Ele acha que realmente, olha, dentro dessas revelações, são 3, e a última e a terceira, a gente não pensa em quarta revelação, porque Jesus não fala em quarta revelação. A terceira é definitiva, essa é consolador que ficaria para sempre conosco. Então a gente não pode nem pensar em imaginar numa outra revelação, essa é definitiva numa programação macro para os destinos daqueles que estão comprometidos com a Terra. E o Heine, esse espírito, ele diz exatamente, Moisés e os profetas começaram a trabalhar às 6 horas da manhã. Pensar em compensa, recompensa, não é bem isso. Eu vou falar a recompensa ou a gratificação em relação ao trabalho, ou de quem trabalhou muito ou quem trabalhou pouco. Quem trabalhou pouco seria recompensado ou apenas agraciado, ou apenas gratificado. Eu não posso pensar em recompensar quem trabalhou pouco. Na realidade, ele não está sendo recompensado. Ele está sendo agraciado, ele está sendo gratificado, mas recompensado não, porque ele não trabalhou tanto, nem trabalhou 12 horas. Não é verdade? Os trabalhadores que começaram às 9 horas da manhã, que é a terceira hora, conforme Jesus conta, identificaram pelo Heine exatamente os apóstolos, aqueles que viveram os tempos apostólicos, chamaram às 9 horas da manhã, digamos assim, diante dessas programações. Mas nós temos aquela turma do meio-dia, nós temos a turma das 5 horas da tarde, e nós temos a turma também das 3 horas da tarde. Né? O Heine identifica, após os apóstolos, seriam os das 9 horas da manhã, do meio-dia, por exemplo, os grandes pensadores, sobretudo e principalmente naqueles chamados primeiros 3 séculos do cristianismo. A história do cristianismo nascente, difundida a partir da liderança, sobretudo de Paulo, levando para a Europa, e da Europa irradiando-se através do próprio Império Romano, e principalmente na bacia mediterrânea, quando realmente ganhou um fôlego muito grande em nível, digamos, mundial, pelo menos conhecido, nos domínios de Roma. Surgiram grandes pensadores, grandes doutores, grandes filósofos na igreja. Quando eu falo igreja, estou falando em catolicismo, estou falando igreja, esse grupo, igreja quer dizer reunião de pessoas, mas esse grupo que organizava o cristianismo. O Heine identifica então esses trabalhadores, doutores, como seriam convocados a partir do meio-dia, dentro dessa metáfora do Cristo. Quem seriam então os que começaram a trabalhar a partir das 3 horas da tarde, né, que seria a 9ª hora? Né? Ele identifica assim, não os filósofos, doutores da igreja, mas os filósofos que foram corajosos o suficiente dentro de um momento, dentro do Ocidente, né? Um grande movimento dinâmico de grandes transformações após um período enorme de caduquice da razão, que é o chamado período medieval, em que surge na Renascença, após a Renascença e logo após a Renascença, os grandes pensadores valorizando o ser humano e a própria razão, e não atrelando a razão a uma fé teológica e positiva, são chamados filósofos, sobretudo do iluminismo. Né? Esses filósofos são identificados como aqueles que valoraram, que deram valor à cidadania, à liberdade, à igualdade, à fraternidade, e mais tarde tremularam na bandeira dos convencionais na Revolução Francesa. E é interessante notar que realmente eles foram convocados e trouxeram, eu chamaria, luzes mesmo para a própria razão. Por isso, considerado num movimento histórico, num corte histórico, ou num recorte histórico, como um momento iluminista. Esses filósofos também foram convocados para a vida. Eles trouxeram uma grandiosíssima contribuição para a humanidade, do seu ponto de vista sociopolítico, econômico e social. E teológico também, filosófico, com certeza. E quem seria que começou a trabalhar às 5 horas da tarde? Seriam os espíritas. Tudo bem, por que os espíritas? E que espíritos seriam esses? Eu fui debruçar nessa mensagem que o Heine, quando fala que os espíritos, e é comum nos ouvir uns espíritos que lembram exatamente, não, os espíritos são os últimos chamados, né? Eles são os trabalhadores da última hora. Mas o Heine deixa bem claro uma palavrinha que dá uma conotação muito diferente para aqueles que acham que os espíritos são os trabalhadores da última hora. Ele diz que são os bons espíritos.
A diferença é brutal entre os espíritas e os bons espíritas. Os bons espíritas, se nós buscarmos no 17º capítulo do Evangelho, lá tem uma lista das características, ou o que caracteriza um bom espírita, que está dentro das opções também do homem de bem. Puxa vida, é uma lista enorme, uma lista complicadíssima. Será que nós podemos estar na categoria de bons espíritas como trabalhadores da última hora? Com certeza a maioria não. A maioria esmagadora não. Mas é claro que nós não podemos também classificar bons espíritas e maus espíritas, até porque Kardec usa a palavra maus espíritas. Ele usa espíritas imperfeitos, que é o nosso caso, nós somos espíritas imperfeitos. Mas existe uma gradação muito grande nesse limiar entre o bom espírito, ou os bons espíritos e os espíritas imperfeitos, que estão lutando cada dia mais para chegar realmente, ultrapassar a linha limite e chegar realmente a se tornarem bons espíritas, ou com menos imperfeições, né? E baseado nisso, cada um dentro de uma lógica de pensamento sincero, de introspecção, de saber em que escala está, né? Se ainda muito refratário, se ainda num processo de retardamento de passo, ou seja, retardatário no caminhar. Se ele está lá realmente no fundo, né, dessa escala, se está no meio, se já está muito próximo já de ser um bom espírita, isso está na consciência de cada um. É um processo de aperfeiçoamento, até porque ninguém chega como criaturas à perfeição absoluta jamais na eternidade. Só Deus é a perfeição absoluta. Nós seremos ou estamos em estado de eterna perfectibilidade. A perfeição será eterna conosco. Nós estaremos cada dia e cada vez e na eternidade sempre em processo de aperfeiçoamento. Se nós chegarmos ao limite da perfeição, nos tornaríamos Deus. E Deus é um só. Nós somos criaturas. Então, baseado nessa lógica aqui, a recompensa que nós temos é significativa. Mesmo não sendo bons, mas estando numa escala entre esteja acima do retardatário, refratário,